É uma questão muito comum e extremamente perigosa. Vou repetir, vou fazer igual a Jesus. Outra vez vos digo, extremamente perigosa. Um coração ferido, ele perde o senso de justiça. Um homem como José, diante de uma série de demandas, diante de uma série de problemas, ele aprendeu, né, como não fazer em muitas oportunidades. Ele foi maltratado, ele foi vendido, ele foi humilhado, ele viveu, né, uma situação de acusação, de falsa acusação, né, uma injustiça, foi preso. Ele sabe como não fazer, como não tratar um ser humano. E olha o que ele faz aqui no versículo 34. E apresentou-lhe, aqui ó, perdão, no 33. E assentando-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e ao menor, o segundo, segundo a sua maioridade, do que os homens se maravilhavam entre si. Então eles foram colocando todos ali, tinha uma cerimônia, uma liturgia, um ao lado do outro, tudo certinho. E aí chegou a hora de realmente servir as porções. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele, né? Curtiram, foi uma coisa tranquila. Gente, é o seguinte, aqui José já dá alguns sinais de que a bicicletinha vai cair, que é o desequilíbrio, né? Tudo em excesso mata e tudo, quando perde o equilíbrio, você já sabe, a queda é iminente. O que acontece aqui é que o senso de justiça já começa a ser aqui balançado, alterado. Ele já começa a agir achando por bem que esse era o cara, esse menino não merece isso, eu quero honrá-lo de alguma forma, eu quero ser justo. Esse fato de ser justo, ele não percebe, mas a postura que ele está tomando aqui, ele ainda é o governador. Então, o protocolo do governador, que pode mandar e desmandar, tem um crivo de justiça própria. Ele tem um certo nível de justiça própria, que é uma questão de moral. E José, ele tem um padrão que é outro nível. Lembra da história dele? O padrão dele é de Deus. Ele serviu a Potifar, com aquela mulher megera e tudo mais, com o padrão de quem servia a Deus. Ele fazia para Deus. Na prisão, ele fazia para Deus. No Egito, tudo que ele estava fazendo até que agora, ele estava fazendo para Deus. As coisas estavam dando certo. Ele serviu a Deus fazendo isso tudo. E quando a gente vai ver aqui esse processo, o padrão de Deus é esse? É fazer acepção de pessoas? É escolher um em detrimento do outro? Como é que é isso? Não. Isso não é o padrão. Então, cuidado. Às vezes você fala, não, mas para que isso tudo? Para que vai mexer nessa história? Para que vai desatar aqui? Ó, tava tudo tranquilo, águas paradas, tranquilas. Por que vai mexer nisso? Né? Por que tem que tratar essa dor? Eu quero te falar, olha, se você não tratar, você vai ter a sua integridade comprometida. Você vai ter o seu caráter comprometido. A dor vai te levar à loucura e vai te levar a tomar decisões, atitudes que são contra os seus reais princípios, os seus princípios fundamentais. E você vai se desviar do caminho, por quê? Porque no caminho, que é o caminho que Jesus se tornou o caminho, não há espaço para ressentir-se do mal. Não há espaço para ter ódio, para ter raiva. Não dá espaço para termos atitudes e reações comuns aos que são descontrolados. Existe um espírito que habita dentro de nós que não é nada mais, nada menos do que o espírito do próprio Deus. Para você ter uma ideia do que é o espírito, né? Que a gente não tem como explicar direito o espírito. Mas só para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo. Você já viu uma pessoa morta? Então, você já deve ter visto, né? Uma pessoa morta no velório. Aquilo ali tá o corpo da pessoa, tá tudo direitinho, só que tá sem o espírito. O espírito é o que move o corpo. O espírito é a vida do corpo. O espírito é o sobrenatural, é o que é eterno, tá ali dentro. Sabe o que é que Deus colocou dentro de você? O espírito dele. Isso é muito poderoso. Existe um padrão moral dentro de você, que é o padrão de Deus, de como agir com justiça, de como agir com valor, sabe? De não fazer acepção de pessoas, de amar até o inimigo.
Sabe, Deus tem um outro nível, um outro padrão, e Ele não está distante de você para ver o que você está fazendo, não. E nem o que está sendo uma tentação para você, assim como aconteceu no caso de Caim. Né? Que Deus, o próprio Deus foi lá e falou: olha, pecado jaz à porta, cuidado. Deus está vendo tudo e todas as coisas o tempo todo, e Ele está habitando dentro de você. A não ser que você entristeça o Espírito de Deus e ele precise fugir, sair como uma pomba sendo afugentada, ele saindo, porque ele é sensível. Então isso é muito perigoso. Então isso é mais uma oportunidade, né? Esse versículo aqui 34, essa ilustração aqui de traços de injustiça. Começa a ser traçado aqui um desvio de conduta. Isso é muito perigoso. Muitas vezes nós começamos a andar na beiradinha do abismo. Brinca com isso não. Brinca com isso não, porque cair no abismo é um abismo que chama outro. Então nós somos convidados e confrontados a viver uma vida louca. E eu quero te convidar a refletir que o pecado jaz à porta, que o inimigo está ao derredor e que o diabo não está brincando de destruir pessoas e destruir famílias. Ele começou essa história lá na primeira família da terra. Já teve um assassinato entre irmãos. Entendeu? Então, não vamos brincar. Vamos assumir aqui, tem que curar, cure. Tem que passar pelo processo, passe pelo processo, sabe? Levanta desse chão. Em nome de Jesus, segue a sua vida. Segue a sua vida. Desvincule-se do seu oponente, se desvincule do seu agressor, desvincule do que ele fez. Desvincule para que você passe a ser uma pessoa livre de toda a representatividade daquela dor. Foi um trauma, é legítimo, é real. Eu não estou dizendo que não foi nada, eu não estou mandando você dançar sobre a sua dor e achar que nada aconteceu. Eu estou te convidando agora a refletir diante dessa dor, compreender o sofrimento, as informações que ele te trouxe e viver livre dessa dor. Amém? Viver livre desse episódio, seguir a sua vida apesar, né? Então, lembra uma pessoa que ela tem um trauma, ela viveu uma circunstância de ter que perder um membro, uma perna, um braço, e depois muitas delas, eu sigo várias pessoas assim no Instagram, porque me inspiram. Elas começam a viver uma vida e sendo mais brilhantes do que elas eram antes do acidente. Elas dão palestras motivacionais, elas liberam frases extremamente poderosas e resgatadoras, porque elas vivem a experiência de se levantar do trauma. Então, nós precisamos nos inspirar nessas pessoas e entender, olha, é melhor eu perder um braço, é melhor eu perder um olho, como a Bíblia nos diz, né? E ir para o céu do que ir para o inferno com os dois, entende? Nós precisamos viver o projeto de Deus, a vida de Deus, mesmo que foi nos tirado um membro, uma perna do corpo. E dá para viver, vamos nos adaptar e vamos viver. Sem isso, perdemos. Mas vamos seguir. Existe algo novo, existem férias maravilhosas para serem vividas. Eu falo muito de férias, gente, mas eu considero a vida como uma grande jornada. E nós precisamos aproveitar essa viagem, aproveitar essa oportunidade linda que o Senhor tem nos dado. As manhãs podem ser mais felizes, as noites podem ser extremamente agradáveis, os momentos de refeições podem ser inesquecíveis, sabe? Nós podemos viver intensamente. Esse é meu convite para você hoje. Viver intensamente, se levantar do pó, tirar o nó da garganta e realmente desatar por voz, sabe, fazer algo, elucidar questões, deixar a luz do Senhor vir e mudar as coisas de lugar. Sem o Senhor, você não pode fazer nada. Com Ele pode te levar a viver coisas maravilhosas. Que você possa receber esse convite do Senhor e vivê-lo integralmente, em nome de Jesus.